Meus irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor seja com todos. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. A gente vai ver os três primeiros versos, aliás, os dois primeiros versos, verso 1 e 2, tem bem a ver com o que nós queremos responder nessa noite, que é o que é justificação. E aqui fala também disso, né? É uma parte da carta aos Romanos que fala disso. Aí, Romanos 5:1 diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo está falando bastante coisa aqui em poucas palavras, né? Mas uma delas é a justiça de Deus imputada a nós, de Cristo, né? De Deus em Cristo, imputada a nós. Somos justificados pela fé. Pensemos bastante nisso, né? Porque nós estávamos como injustos e condenados, impossibilitados de nos voltarmos para Deus pelo próprio pecado que nos dominava. É interessante que quando Deus nos chama à salvação, o pecado já não passa mais a nos dominar, né? Isso é bom. Há uma resistência, nós resistimos de fato ao pecado por causa de Deus, porque pelo que Deus fez e pelo que Ele age em nós. Na verdade, Deus nos dá toda a estrutura e ferramenta para nós não amarmos mais o pecado. Nossa conversão envolve isso. Mas Ele nos dá a palavra e nos dá o Espírito. Então nós não amamos mais o pecado. Crente que ama o pecado precisa se arrepender. Precisa se arrepender, talvez precise se converter, né? Eu li de um autor esses dias, estava falando, coisa que a gente sabe, né? Coisa que a gente tem certeza também assim. A gente sabe que existe, e graças a Deus não sabemos quem são, mas a igreja não, ninguém se iluda que dentro da igreja tenha pessoas não salvas, né? Então isso não é bom, a gente gosta de pensar, mas igreja, isso não significa muito, não significa tudo, né? A igreja é o lugar dos salvos, eles se reúnem para adorar a Deus. Mas a igreja não dá um atestado de garantia para que as pessoas sejam salvas, né, e estejam garantidas no céu. Mas eu sempre acreditei que a grande maioria daqueles que são membros da igreja de Cristo são salvos. Eu não tenho dúvida, né? Eu não meço a igreja pela minoria. Sempre a minha forma de ver a igreja é composta da sua grande maioria de salvos. Pode haver não salvos? Pode haver, né? Só Deus conhece os corações de cada um. Mas a grande maioria são pessoas que amam a Deus, que mesmo às vezes até no seu pecado, né, eles se arrependem, eles não estão contentes com o pecado, com a vida que levam, muitas vezes, né, se arrependem. Isso é importante. Essa é a vida da igreja, no sentido de que ela não tem mais prazer no pecado. Fomos justificados para isso. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, porque em Cristo nós fomos justificados. Precisamos entender um pouco sobre isso. Ó Deus, essa doutrina maravilhosa, ó Deus, da justiça do Senhor imputada a nós, que tira de nós, ó Deus, qualquer tipo de mérito ou de controle, ó Deus, sobre a nossa salvação. Mas muito obrigado, ó Deus, por nos amar e por sua soberana vontade, ó Deus, nesse amor o Senhor nos salvar. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Eu creio que a igreja do Senhor é enorme, ó Deus, no mundo de hoje. E sempre foi, ó Deus. É o povo que um dia vai se juntar com o Senhor para todo sempre. Aqueles, ó Deus, que chegaram ao Senhor não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, muito obrigado, meu Deus, porque assim nós podemos adorar ao Senhor, porque Cristo nos salvou.
E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Esse finalzinho é maravilhoso, né? Tudo tem que terminar assim. Exime de culpa o réu pecador. Eu e você. A obra de Deus em Cristo nos eximiu da culpa. E é disso que a gente quer falar um pouco, falando de justificação. A pergunta é, o que é justificação? A resposta é um pouco longa. Vamos ler junto, meus irmãos, aí, para a gente pegar um pouquinho do que é isso. Vamos ler? O que é justificação? A justificação é um ato livre, graça de Deus, do qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Mas é isso, justificação, de maneira resumida, é isso aí. E a justificação, meus irmãos, é dentro... A gente está estudando isso com os membros, os futuros novos membros. Só que isso aí está dentro de um... que nós chamamos, resumidamente, de salvação. Né? Quando a pessoa é salva por Cristo, tudo isso está acontecendo, todo esse momento, a regeneração, a Bíblia chama de novo nascimento, está acontecendo o ato da concessão de fé para nós crermos, Deus trabalhando tudo isso ao mesmo tempo em nós. Então, regeneração, fé, está acontecendo arrependimento, está acontecendo a justificação, Deus está operando essas coisas. Não é que Deus tem lá um arquivo, né, que ele vai apertando os botãozinhos. Mas essas coisas acontecem. E a Bíblia, ela trata de todas elas. A adoção, que é um momento mais adiante disso aqui, porque então depois nós somos adotados. Romanos trabalha isso. Por isso que Romanos vale a pena ler. No caso deles, estão lendo parte do livro de Romanos. Porque está tratando de tudo isso aí. Pecado, da graça, e essa forma, né, de Deus agir em nosso favor. Por causa dessa separação, a gente tem falado bastante disso, movido lá atrás pelo pecado, por causa da desobediência dos nossos pais. Romanos vai falar isso também, que o nosso primeiro pai, Adão, ele pecou, o nosso segundo pai, Jesus Cristo, ou o nosso segundo Adão, essa é a expressão correta, segundo Adão, Jesus Cristo não teve pecado. O primeiro falhou, o segundo não falhou. E é esse segundo que vai, de fato, nos restaurar e nos reconciliar com Deus. Com tudo isso, nós perdemos a comunhão com Deus por causa do pecado. Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória, da santidade, da presença de Deus, né? Então, estamos longe de Deus por causa do pecado. Não é uma questão de nós estamos, mas podemos voltar. Nós nos afastamos e perdemos, porque foi Deus que nos colocou lá no princípio, na presença dele. Foi ele que nos fez. Fez o Adão, fez a Eva, formou a família. E nós é que nos afastamos do Senhor por causa do nosso pecado. Só ele pode cuidar disso, se ele quiser cuidar, né? A questão, então, é que a gente se torna imperfeito, né? Injusto. Imperfeito justamente porque nós saímos da condição da criação perfeita. Injusto, porque agora não há mais justiça nenhuma em nós, da forma como nós fomos criados. É a ideia mesmo de sujeira, de pecado, o pecado representado pela sujeira. É como se estivéssemos sujos de Deus, o Deus santo, limpinho, né? Perfeito, diante de nós. Então, por causa disso, ninguém pode aparecer diante de Deus sem justiça perfeita. Esse é o grande problema, esse é o divisor. Somos injustos, não conseguimos nos apresentar diante de Deus. E aí vem um negócio interessante, porque as pessoas, elas lutam, muitas vezes elas falam de Deus, você vai conversar com pessoas que elas falam assim, sim, Deus é um só, Deus é único, Deus é o nosso Deus, né? Eles criam um Deus universal, que não é verdade.
Deus forma, como ele fez com Israel, ele forma um povo a partir de um chamamento. Então, de fato, por mais que as pessoas possam usar esse ditado, ele é um ditado popular, ele não é uma verdade. A gente está como injusto, nós estamos separados de Deus. Pior do que isso ainda, nós não podemos prover a nossa própria justiça. Então não conseguimos consertar isso, não tem como. Né? O que nós podemos fazer para nos justificar diante de Deus depois do nosso pecado? Isso não tem jeito. Isaías fala que o nosso pecado, lá em 59:2, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Eu tenho repetido esse verso aqui. Ele é ótimo para a gente lembrar disso. Há uma divisão intransponível. É como aquela questão de Lázaro e aquele homem rico, que um morreu, foi para o céu, o outro foi para o inferno. A expressão que é usada lá é que existe um abismo intransponível. E nós, na condição de injustos, como pecadores, também estamos numa condição dessa, não conseguimos chegar a Deus por nós mesmos. A Efésios vai tratar essa nossa condição como mortos espirituais, que eu sempre lembro aqui também, porque morremos física, espiritual e eternamente também. Ficamos sem vida. Imagina, o homem sem esperança. O homem vive aqui e muita gente se contenta com isso, né? Ele importa eu viver meus 70, 80 anos, aqui está tudo muito bom, depois o que vai acontecer não importa. Importa sim, porque nós estamos falando de eternidade. Você já viu quando 5 minutos passa rápido e quando 5 minutos parece 24 horas? Na nossa vida tem essas coisas. Na eternidade, né, a ideia do sofrimento, pelo menos, é algo que não dá para a gente imaginar como isso pode ser, né? Você saber que isso não passa. Essa é uma verdade bíblica. Né? Não é um medo que se lança do púlpito da igreja para as pessoas. Por causa disso tudo, nós estamos como injustos, condenados e, pior, imerecedores da graça de Deus, da presença de Deus. É como que se, olha, Senhor, mas a culpa não foi minha, a culpa foi de Satanás. Né? A serpente lá me enganou, obviamente era Satanás. Voltando à história a parábola do homem rico, ele vai falar coisa semelhante, interessante. Ali não está tratando de pecado agora, mas de condenação. Mas ele vai falar assim, ó, permita que vá alguém, avise meus irmãos, para que eles não caiam no mesmo lugar, e a palavra vai ser assim, olha, eles têm a palavra lá, eles têm a lei, eles têm os profetas. A gente não tem como ficar arrumando justificativa para os nossos erros intencionais. A nossa condição, então, passa a ser, após a queda, de um afastamento de Deus e uma condição também irreconciliável. Não há como reconciliar, não há como corrigir e acertar isso. A Bíblia mesmo nos trata o nosso pecado como uma dívida impagável. Imagina isso. Eu não preciso ter uma dívida muito grande para não conseguir pagar ela. Nós brasileiros, né, normais, por isso nós não fazemos dívidas. Não é verdade? Não fazemos mais carnezinhos longos, né, assim perigosos. Mas hoje é o cartão de crédito. Está muito mais fácil. Nós não fazemos dívidas impagáveis. Dívida impagável assusta. Essa é a condição. Ali em Colossenses 2, 13 e 14, ele fala assim, ó, e quando vocês estavam mortos nos pecados, olha, mortos nos pecados, isso aí confere com Efésios 2, 1, cadáver, expressão semelhante. E na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, está falando de Deus, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas,
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então havia uma conta que nós não conseguimos pagar, que é a promissória. Quem é mais antigo como eu sabe o que é promissória, né? A promissória, alguém te fazia um empréstimo, alguém fazia um negócio com você e você ficava devendo. Você assinava uma promissória com o valor lá, como se fosse um cheque até. Essa pessoa guardava essa promissória com tal data de vencimento. Quando estava a data de vencimento, ela ia lá apresentar a promissória, você tinha que pagar para ela o que você devia. Aqui, Colossenses está tratando disso, que a nossa dívida que estava lá na mão do credor, agora Cristo pega isso aí, vai lá e paga, quando ele crava na cruz, porque a cruz foi o caminho em que ele nos salvou, né? Ele nos salvou. Então dependemos de quem? De um resgatador. Vocês lembram que nós falamos algumas semanas atrás, não sei, sobre o resgatador do escravo, o resgatador da terra no Antigo Testamento, que apontava para Cristo. Aquele homem que pagava a dívida de alguém da família, tirando aquele alguém da família da escravidão. Porque ele perdeu as coisas, ficou pobre, acabou o seu dinheiro, o dinheiro não deu, ele se tornou escravo. E alguém foi lá e resgatou. A ideia do resgatador no Antigo Testamento é para nos ensinar e apontar para Cristo. O povo judeu, ele tinha que ter em mente que eles teriam, mais adiante, por promessa, um resgatador, que viria resgatar as suas vidas e pagar as suas dívidas, as suas contas. Mas eles não creram em Jesus. Essa é a triste conclusão que os evangelhos nos traz sobre esse comportamento, essa atitude dos judeus em relação a Cristo. Então, condenados, incapazes de prover nossa reconciliação por nós mesmos diante de Deus, o Senhor Deus, ele provê a justiça que nos permite estar na presença dele. Olha o que Romanos fala, 3, 24, 25 e 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Graça é uma ação, a dádiva de Deus, é um favor de Deus que nós não merecemos. Essas duas coisas têm que estar junto. A dádiva e a imerecibilidade. Existe essa palavra, né? Gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção tem a ver com pagar a dívida, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que bom, né? Que bom que nós não fomos esquecidos. Deus não faz assim. Então, no seu pleno amor e no seu plano eterno, Deus planejou a nossa justificação. Ela consiste na verdade de que Jesus Cristo, o justo por quê? Ele se fez homem, ele se assemelhou a nós, mas não em pecado, para que ele pudesse pagar a nossa conta, que nós não podíamos. Então o justo morreu na cruz para pagar a nossa dívida de pecado. Assim ocorre uma dupla imputação. É uma oferta, uma atribuição, essa é a ideia de imputação. Quando a justiça de Cristo, o justo, nos é imputada, é atribuída a nós, e a nossa injustiça é atribuída a Cristo. Não foi simplesmente um ato de palavra, foi um ato de dor e sofrimento. Então, na justificação
E esse é o processo. Quando nós falamos de justificação, nós estamos falando de algo que está ocorrendo num julgamento, num fórum. A ideia de Paulo é essa. É um fórum, é um ato judicial, onde há réu, o acusador e a nossa defesa. E o juiz dá o veredito, que é Deus. Nosso defensor é Jesus. E Deus vai dizer o seguinte, não estou lendo essas palavras aqui na Bíblia, mas assim na acusação, mas ele pecou. Ele desobedeceu, isso é pecado, e pecado merece morte. E Deus diz, mas foi pago o preço do pecado. Porque o Deus Filho se fez homem como homem e morreu no lugar dos homens e reviveu. Então assim, e bate o martelo, né? A ira de Deus recai sobre o Filho. Somos justificados. Essa é a teologia, basicamente, meus irmãos, a teologia da justiça imputada de Deus a nós. Deus, então, aplica a sua ira sobre seu Filho, Cristo. O nosso pecado, então, foi a razão da cruz, na imputação da justiça de Cristo. Deus, então, perdoa todo o nosso pecado. Em seguida, Ele nos aceita como justos diante dEle. Por isso que nós chegamos diante de Deus não pelos nossos méritos. Não adianta alguém falar, eu estou diante de Deus. São palavras vazias. Isso não acontece se Deus não o salvar e não o transformar. Serão só palavras vazias. Mas quando Deus salva, sim, nós temos acesso ao Pai. Isso não importa quem sejamos nós, uma vez que nós somos transformados. A suficiência da justiça de Cristo, o alcance dela é algo maravilhoso. Isso tudo, meus irmãos, então é um ato gracioso de Deus para quem não merecia e para quem nem podia pagar a sua dívida. Assim, Deus, num processo um pouco antes da justificação, eu falei logo no começo, Ele nos chama de forma eletiva. Ele nos regenera. Porque se Ele não fizer isso, nós não conseguimos. Ele faz. Ele pega o morto espiritual. O morto está condenado eternamente, mas esse morto espiritual não consegue chegar de Deus por causa da sua condição de morto. Então, Ele pega, Ele regenera da fé para crer, para confessar. Ele justifica. A graça de Deus está se manifestando nisso tudo. Ele vai nos santificar, Ele nos santifica. Agora estamos nesse intervalo entre a nossa conversão agora, convertidos, e o chamamento eterno de Deus, o dia do Senhor, que vai continuar com a glorificação. Mas agora Deus está cuidando da nossa santidade. Está te ensinando, a mim também, cuidado com isso. Isso não mais faz parte da sua vida. Deus está nos ensinando. Então, mas um dia seremos glorificados. Então, tudo isso, meus irmãos, é salvação. Tanto é que a própria salvação, o termo salvação é muito mais amplo. Ele vai além do que nós falamos, que é a nossa reconciliação com Deus aqui. A salvação, ela se completa na glória eterna. Deus vai completar a nossa salvação. Por quê? Porque nós ainda não estamos salvos do corpo, do pecado. Nós estamos nele. Estamos com ele ainda. Ainda vamos morrer. Então, a salvação de Deus, de uma forma mais ampliada, ela se dará na eternidade, quando nós, assim, nos encontrarmos com o nosso Deus. É esse o nosso Deus, meus irmãos, o Deus soberano e justo. Se nós antes vivíamos atribulados, agora nós, justificados, nós temos paz com Deus, não é verdade? Por isso não saímos apavorados por aí. Cansamos, né? Lutamos, nos entristecemos com as atitudes do mundo, as mudanças, mas nós
estamos em paz com Deus. Romanos 5,1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou o tempo do medo, do terror. Agora temos paz com Deus, porque o que Deus faz é de dentro para fora, não é externo, não é exterior, como nós tentamos fazer. A nossa salvação, eu vou botar aqui entre aspas, porque não existe salvação em nós, mas a nossa salvação é um ato externo. É quando nós falamos: agora eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de fazer as coisas erradas, segunda-feira principalmente tomo decisão. Não, não é assim. Isso é uma coisa, são coisas secundárias nesse processo, sabia? Deus trabalha a alma a partir do coração, Ele salva, e esse salvo, sim, Ele não vai amar mais o pecado. O pecado não vai ser mais uma fuga para a sua vida. Eu quero apenas finalizar, meus irmãos, lendo o texto de Zacarias. Pode até abrir, se quiser, realmente é o último texto, capítulo 3. Ele vai citar o profeta Josué. Aí, e não é o Josué lá de trás, não, tá? Nós estamos falando aqui do período pós-cativeiro. É o sacerdote Josué. E ele vai estar sendo mostrado ali como sujo, condenado. E a gente vai lendo a palavra de Deus aí. E Deus vai purificar. Vai dar vestes novas. Vai perdoar o seu pecado. Essa é uma ideia de justiça de Deus. Quando Ele nos transforma e nos dá uma veste nova. Deixa eu achar o meu aqui. 3, de 1 a 5, diz assim. Zacarias falando, né, a visão de Deus. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás estava, olha só, ao seu lado direito para se opor a ele. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem não é um tição tirado do fogo? Josué, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivas. E eu disse: ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram, e o anjo do Senhor estava ali em pé. A ideia de Josué aqui do que acontece é uma representatividade, um apontamento para essa graça de Deus em nós. Esse limpar de Deus o nosso pecado. O que em Josué se mostrava através das vestes sujas, a representação que Deus quer nos mostrar é justamente isso. Nós estamos sujos diante de Deus até quando Deus nos limpa em Cristo Jesus e nos dá vestes limpas. Portanto, as nossas vestes não são nossas. Deus é quem nos deu. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender esse propósito, né, das doutrinas dele para as nossas vidas.